E aí eu ainda tenho a vantagem de poder ficar caminhando para lá e para cá, então não me canso de ficar em pé tão. Desde o dia 8 de junho, que foi dia de Pentecostes, que a gente colocou os paramentos verdes aqui no altar e no púlpito, e nós estamos vivendo os 23 domingos da época litúrgica que a gente chama de tempo comum. E esse comum aí é aquele comum que a gente está acostumado a pensar, a explicar, né? O que é uma coisa comum? É uma coisa que não tem nada de extraordinário, né? Então, nessa época, desde o domingo de Pentecostes, dia 8 de junho, até o começo do primeiro domingo de Advento, até o começo do Advento, então nós não temos Natal, nós não temos Páscoa, nós não temos Pentecostes, nós não temos Ascensão, nós não temos Epifania, que é mais conhecido pelo Domingo de Reis, e não temos também a época da Quaresma, o Domingo de Ramos, a Semana da Paixão e a Sexta-feira Santa. E por isso, porque é um tempo contínuo, praticamente 6 meses, e é um tempo onde a gente não tem na Bíblia, assim, narrações a respeito do que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu, né? A gente não tem mais nada agora escrito, e lá no céu ele estava fazendo assim, assado, estava vivendo, não temos mais nada. Então a gente como que revisita durante esses 23 domingos coisas da vida de Jesus. Então hoje, por exemplo, nós vamos falar da caminhada de Jesus da Galileia a Jerusalém. Em alguns outros momentos se fala, por exemplo, de um texto do Antigo Testamento, de um texto das cartas, de um texto de Apocalipse, de um texto de Atos dos Apóstolos, também de algum texto do Evangelho. Então, nesse tempo comum, nós vamos ver aqui que as 21 cartas do Novo Testamento, mais um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e o que Deus revelou no Apocalipse vai aparecer. Não talvez esse ano, mas sempre em algum ano aparece. E nesse tempo que a gente chama de comum, tem algo que não é nada comum, é algo importantíssimo. Deus está no meio de nós, porque pela graça dele nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos agradecer e louvar a Deus pela presença dele, santificando esse lugar, com o hino 4:7. Falar mais alto que o barulho da volta é difícil, né? Vamos louvá-lo no hino 147. Somente a Deus do céu que louvor. É um hino que a gente canta assim 1 ou 2 vezes por ano, mas é muito bonito. E por isso é bem adequado para o tempo comum também. 147.
Senhor Deus bondoso, para quem acabamos de cantar esse hino de louvor, chegou a hora de nós confessarmos, Senhor, que nós somos merecedores da Tua graça e da salvação em Jesus Cristo, mas somos necessitados e necessitados. E por isso, nesse momento, pedimos que nos perdoe, Senhor, se em algum momento não vivemos em paz com alguém. Pois sabemos que quando a comunidade, quando a família, quando os amigos não vivem em paz, isso atrapalha o Teu plano, Senhor, de fazer com que a gente viva aqui já um pouco parecido com o que há de ser no reino eterno. Perdoa, Senhor, quando não fomos solidários, quando tivemos o atrevimento de nos metermos a juízes do nosso semelhante, mesmo sabendo que só Tu tens autoridade para julgar se alguém presta ou não. Perdão, Senhor, pelas vezes que não fomos capazes de juntar as forças com os irmãos e irmãs, porque estávamos de mal com alguém. E assim nosso testemunho foi enfraquecido. Nós pedimos então, em nome de Jesus Cristo, que continue nos tratando com a bondade que sempre trataste, que nos acolhas de volta, assim como aconteceu com o pai do filho pródigo, com o pastor da ovelha perdida, que assim nos perdoes e nos dês a chance de um novo começo e que possamos, com esse perdão, também sermos aperfeiçoados pela Tua graça e Teu poder. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus sempre escuta o pedido nosso. E se nós pedimos perdão, Ele tem prazer em perdoar quem não quer viver, quem não quer continuar vivendo no erro. E como posso anunciar que Deus perdoou todo aquele e aquela que justamente quer viver da graça do Senhor, nós convido todos a cantarmos o hino 147, aliás não, é 183, o hino 183, glorificado seja o Teu nome, para glorificar a Deus pelo perdão dele. E ouvirmos o Evangelho segundo Lucas com respeito e com disposição de viver e praticar essa palavra. Amém. Nós lemos primeiro Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Está na página 1300. Página 1300.
Vamos ler para nós. Teve de vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não devia ocupar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tomando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, da terra e do mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente: em Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado. O primeiro versículo praticamente já é um resumo de tudo o que Paulo escreveu a seguir. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E esse vai ser o tema também, o tema principal da pregação. Como aclamação do Evangelho, nós cantamos agora o hino 149, é como a chuva que lava. 149 como aclamação do Evangelho. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o evangelista Lucas, capítulo 9, os versículos 51 a 62. Lucas 9, 51 a 62. Página 1132. 1132. Aquilo que eu comentei, né, que na época, tempo comum, a gente revisita textos do tempo de vida de Jesus aqui na Terra, então aparece aqui. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região da Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas esse outro homem respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse:
Eu repito que desde o dia 8 de junho, a gente está vivendo tempo após Pentecostes. E até o domingo da Reforma, os antepêndios vão ser verdes, que eles simbolizam o tempo de jogar a semente na terra. Nesse caso aqui, simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa semente. No dia da Reforma, normalmente se usa um antepêndio vermelho, que é o símbolo da ação do Espírito Santo. E depois, na época de Advento, que vem não muito depois da Reforma, então se usam os antepêndios paramentos da cor lilás, da cor violeta, que simboliza tempo de preparação. Jesus resolveu descer do extremo norte da Palestina, lá na Galileia, passar pela Samaria, que era vizinha da Galileia, e entrar na Judéia, que era vizinha da Samaria, e ir até Jerusalém. Ele já tinha atravessado a Galileia e entrou na Samaria. E ali tinha um povoado onde o povo não se dava com os judeus. E quando os discípulos foram pedir um lugar para Jesus dormir, eles não aceitaram, porque ele é um judeu, e nós não nos damos com os judeus, então que ele vai encontrar um outro lugar para dormir. Talvez pensaram coisa parecida com isso. E quando eles disseram isso, Tiago e João perguntaram para Jesus: se o Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu para acabar com essa gente? E Jesus disse: não, vamos em frente. Os repreendeu e disse: vamos em frente. E isso aí me fez lembrar, me fez pensar em feminicídio. Porque ali houve uma rejeição de Jesus. Foi rejeitado porque era judeu. E eu acredito que, embora não seja assim um especialista em assunto de feminicídio, porque nunca aconteceu de alguém da minha vizinhança, de alguém do meu conhecimento, de alguém da família ser morta, ou ter um marido, companheiro, namorado, noivo que matou a pessoa por causa de término de relacionamento. Porque a maioria dos feminicídios acontece quando alguém quer terminar o relacionamento. E aí me parece, só um palpite, não sei se vocês chegam a pensar coisa parecida, que a pessoa que se sente rejeitada se sente tão mal, fica tão brava, fica tão cheia de ódio, que parte para o revide, e muitas vezes esse revide não fica só na agressão física, mas chega até ao assassinato. E ontem de tarde, quando tinha culto lá em aula, no mesmo horário que tem aqui hoje, tinha uma senhora que era visitante. Aí eu perguntei para ela, né? A senhora, o que a senhora acha? Por que alguém mata o outro? Por que acontece feminicídio? Aí ela disse: acho que tem mais dois motivos, disse ela. Um motivo é que na casa dessa pessoa, quando ela era ainda criança, ou quando ela era adolescente, quando ela começou a namorar, não foi falado que a vida pertence a Deus, que a vida é sagrada, que a gente não pode matar, que tem um mandamento que diz: não matarás. E quando a gente está fazendo um feminicídio, a gente está desrespeitando o mandamento sagrado de Deus. Aí ela disse: mas eu acho que tem mais um motivo, pastor. Eu acho que aí afora, no mundo, as pessoas muitas vezes dizem: não, faz o que o teu coração manda, faz o que tu tens vontade. E aí muitas vezes a pessoa recebe força ainda de colegas, de amigos, de familiares, né, para poder acabar com a vida da outra pessoa. Alguém quer dar uma opinião sobre isso? Por que de repente acontece um assassinato quando alguém se separa? Às vezes no mês depois, às vezes na hora, às vezes um ano depois, às vezes até muito tempo. Principalmente quando de repente vê a outra pessoa já com um novo companheiro. Eu acho que também é uma pessoa egoísta, né? Que
É porque eu fiquei pensando, Nina e demais presentes, que se Jesus estivesse ali onde acontece cada feminicídio, ele também repreenderia. Não, não faz isso. Vamos adiante. Vai acontecer de alguém querer ficar contigo e aparelho. A vida continua, né? O que foi um deles? É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. A pessoa não sabe usar, não sabe. E daí ela escolhe acabar com a vida do outro e com a sua também. Prefere acabar com a sua vida do que deixar outra pessoa seguir o seu caminho. O pastor, a pessoa não teve acesso também ao resumo das leis, né? Pois E é. amar uns aos outros como nos amigos. A pessoa que chega ao assassinato, né? Não gosta da mesma também. Eu acho que tem muitos motivos, né? E eu penso assim que essa atitude de Jesus com respeito aos samaritanos daquele povoado nos inspira a sermos pacificadores também. Que aliás Jesus ensinou no Sermão do Templo, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem, vou ver se eu retomo aqui a minha anotação, senão eu me perco. Para Jesus, rejeição não era nenhuma novidade. Ele já foi rejeitado quando nem tinha nascido ainda. Não teve lugar nas hospedarias de Belém. Mais tarde, ele foi rejeitado também quando, na sua terra, Nazaré, ele foi na sinagoga, na capela, foi lá e leu um pedaço do livro do profeta Isaías e disse: hoje se cumpriu essa escritura. E as pessoas ficaram com tanta raiva dele, porque lembraram que ele era filho do carpinteiro e filho de Maria, que o levaram para um penhasco, queriam jogá-lo lá de cima e ele conseguiu escapar. E houve outras situações também. E aí eu acabo achando curioso que 3 pessoas queriam seguir Jesus mesmo assim. Talvez eles se admiraram muito que muita gente seguia Jesus, que muita gente declarava que confiava nele. E aí de repente as pessoas talvez pensaram: poxa, será que vão fazer isso comigo também? Eu vou ficar famoso por ele, famoso por ele. E o seguiu. Aí o primeiro chegou e disse: Senhor, eu quero ir contigo aonde tu fores. Aí ele disse: olha, as raposas têm o seu lugar para morar, os pássaros também têm. Hoje eu não tive lugar nessa aldeia que nós recém saindo dela aqui. Talvez o mais famoso seguidor de Jesus Cristo tenha sido o apóstolo Paulo, que também enfrentou muitas rejeições, muito sofrimento. Paulo afirmou lá em 2 Coríntios 11, ele disse que ele foi surrado várias vezes, que ele também foi preso, quase morto a pedradas, ameaçado por ladrões, perseguido por muitos dos seus patrícios, teve trabalhos, canseiras, passou noites sem dormir e passou fome. E mesmo assim continuava seguindo Jesus e o seguiu até o dia da sua morte. Mas sabendo do que aconteceu com Jesus, porque ele veio depois de Jesus, ele escreveu assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Uma forma eficaz de vencer o mal foi ensinada também por Jesus quando disse: façam aos outros o que querem que os outros façam a vocês. Eu acho isso uma frase tremendamente eficiente. Eu quero ser bem tratado, né? Então eu tratei bem o meu próximo também. Eu vou repetir o que eu já disse muitas vezes, talvez também já tenha dito para vocês. Se todas as pessoas se tratassem do jeito que eu sou tratado, esse mundo ia ser uma maravilha. O pastor tem esse privilégio muito grande. Quando eu chego, sou tratado assim na palma da mão. E eu fico muito contente por isso. Certamente toda pessoa que é tratada assim também fica muito contente.
Eu quero fazer um comentário também sobre a segunda pessoa que disse que queria segui-lo, mas deixe que eu vá primeiro sepultar o meu pai. E Jesus responde: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E assim, à primeira vista, é uma reação meio estranha de Jesus, porque tinha um homem chamado Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e com quem Jesus tinha uma grande amizade, que esse homem morreu. E estava morto há 4 dias, quando Jesus, por ter muita pena de Marta e Maria, ressuscitou Lázaro. E Jesus ia chegando numa cidade pequena chamada Naim, uns 20 quilômetros de Nazaré, e viu que vinha saindo um enterro do portão da cidade. E foi lá e ressuscitou aquele rapaz, porque teve pena daquela mulher que ia ficar desamparada sem filho. E agora ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que é isso? Jesus não foi sempre o mesmo e o será para sempre? E aí eu não tenho uma resposta completa, e nem o Henrique, que está estudando teologia também. Eu estudei 5 anos e meio, vai estudar um pouco menos, porque naquela época o estudo era mais prolongado. Nem ele, nem eu temos a resposta na Bíblia. Então a gente tem que estudar muito o texto e pegar aqui e ali uma informação de algum outro. E eu tenho um palpite sobre isso. Que Jesus estava saindo dali, estava indo dali para a Semana da Paixão, para a Sexta-feira Santa. E logo depois, uns 50 dias depois, Jesus volta para o mundo divino. Não está mais pessoalmente nesse mundo. Então ele precisava de muita gente que pregasse o Evangelho, porque havia pouco tempo. E nesse tempo que ele fosse lá para participar do sepultamento, normalmente passariam 3 dias. 3 dias com quê? Não com o sepultamento em si, porque deixava a pessoa lá na cova, né? Tapada, e iam embora, mas iam receber as condolências, os pêsames. E como não tinha trem-bala naquela época, nem mesmo um automóvel, não tinha caminhão, ônibus, as pessoas muitas vezes tinham que viajar a pé. Então tinha um parente que morava lá em Naim, por exemplo, e aí ele teria que viajar não sei quantos dias até chegar lá e dar as condolências. Então as pessoas ficavam juntas, né, os familiares enlutados, até 3 dias, até que todos os parentes, os amigos viessem dar os pêsames. E em 3 dias, Jesus estaria quase 100 quilômetros adiante. E aí ele teria perdido 3 dias do ensinamento de Jesus, 3 dias dos exemplos de Jesus, 3 dias de convivência também com os discípulos, 3 dias que poderiam ajudá-lo a permanecer discípulo depois que Jesus retornasse para o mundo divino. Talvez fosse isso. Pode ser que teria uma outra motivação, mas eu não tenho conhecimento. E a terceira pessoa: Senhor, deixe que eu vá primeiro me despedir do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu acho que se aplica mais ou menos a mesma coisa assim. Olha, ele ia caminhando, não ia se atrasar tanto, né? Mas tem que ser urgente. E às vezes as coisas são também urgentes para nós. Embora uma pessoa que de repente decida alguma coisa por impulso, pode estar tomando uma decisão muito errada. Talvez por isso Jesus disse para aquele primeiro: a raposa tem a sua cova, os pássaros têm o seu ninho, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça, me rejeitaram aqui nesse povo lá. E eu penso que tomar uma decisão assim por impulso pode ser um perigo danado. Aliás, muita gente toma decisão por impulso. Daqui a pouco tem um telefonando, né? Um golpista. Sua conta lá no tal banco tem problema. Aconteceu isso, aquilo.
ou seu filho está sequestrado, está aqui comigo, e a pessoa com receio, né, com medo que se abate sobre ela, daqui a pouco está sendo roubado de muito dinheiro, até colocar na sua vida realmente difícil. Então é preciso realmente um tempo para a gente tomar a sua decisão, senão pode depois ser o primeiro a abandonar a causa. Quando acontecem as coisas difíceis, os problemas, os desentendimentos, a coisa não é bem do jeito que a gente pensava, então a gente desiste. Aquele caso do homem que queria ir sepultar o seu pai, ainda tem mais alguma coisa para comentar. Porque Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Eu acho uma palavra muito pesada, mas eu também acredito que aqui tem uma explicação muito fácil de a gente entender. Porque para Jesus, quem está fora da confiança nele, quem não vive unido a Jesus Cristo pela fé, é como se estivesse meio como morto. Então as pessoas longe de Deus são que nem mortos vivos. Tu falaste que pode ser que a pessoa não conhece a palavra, o Henrique também disse, né, porque comete feminicídio. Então uma pessoa que comete feminicídio, de certa forma, é um morto vivo. E vai ficar vivo quando considerar, quando aceitar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bem, eu quero, passando por finalmente aqui, eu vou terminando lembrando que tem outra palavra cheia de motivação. Quem por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro a vida eterna. E também tem uma palavra que precisa ser interpretada para a gente não aplicar errado isso. Não se trata de agora abandonar, vou cair no mundo e deixar a minha família aqui. Porque tem um outro texto onde o apóstolo Paulo ele diz que se alguém não tem cuidado pela sua própria família, é pior do que o descrente que tem negado a fé. Então uma palavra equilibra a outra, né? E eu tenho experimentado isso. Eu tenho encontrado muitos irmãos e irmãs e gente que muitas vezes me parece ainda meu pai, minha mãe, vendo eu já estando assim com o cabelo quase não tem mais nenhum fio para envelhecer. Já me falta de repente pouco tempo ainda para viver, mas eu ainda encontro gente que funciona tipo assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, e hoje a gente fala, desculpa, em amigos, né, dia 20 de julho, é mais um dia do amigo. Eu já recebi outro dia no meu WhatsApp, alguém me felicitando pelo dia do amigo e não era 20 de julho, acho que já tem mais um dia do amigo no calendário civil, porque amigo é tão importante que talvez a gente deveria comemorar todos os dias. E eu respondi para alguém que foi para ti, acho que eu respondi. Tu disseste: a gente está se encontrando depois de tanto tempo, né? Eu disse: mas graças a Deus eu vejo porque eu gosto muito disso. Gosto muito do jeito que você dedicar também. Eu acho que por isso fica mais fácil eu tratar bem a vocês também. Muito obrigado pela amizade e que a gente possa continuar isso durante muito tempo, durante o tempo que Deus quiser. E a última coisa, que essas palavras do Senhor sirvam de estímulo e de encorajamento para quem já arregaçou as mangas e já trabalha pelo reino de Deus. E que sirvam também de encorajamento para quem ainda não está fazendo isso, para que se decida,
sirva a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Ainda continuamos na pregação agora cantando. Hino 152. Vamos pregar juntos. 152, pela palavra de Deus. As ofertas de hoje são destinadas para a própria comunidade e que o Senhor Deus, Ele abençoe o uso desse dinheiro para que dê muito benefício para a comunidade. E que Deus abençoe também ofertantes e não ofertantes, para que não falte o sustento diário. Amém. Alguém tem motivo de oração? Alguém tem aniversário? Alguém que tem alguma coisa importante para comentar? Obrigado. Quando? 3. Dia 23. Vai fazer aniversário dia 23. Isso é quarta-feira? Que Deus te abençoe muito naquele dia. Seja um dia muito alegre. E que possa ser o começo de um ano e muitas bênçãos também para ti e para as pessoas com quem tu convives. Amém. Sim? Pastor, a intenção seria pela aniversário de nossa grande morte, tá? 15 anos hoje da filha da nossa irmã Marlene, faleceu com 22 anos. Tua irmã? A filha dela. A filha dela, da Marlene de Fábio. Faz 15 anos. 15 anos. Hoje de manhã, na Intermandaí estava o Arno e a Beatriz, e eles já não perderam a cidade. E aí eu conversei muito, principalmente com o Arno, conversei um pouco também com a Beatriz, e uma das coisas que a gente
quero também fazer uma prece pelas vítimas de feminicídio, que normalmente são mais crianças, né? Se existem filhos pequenos, ou mesmo se são filhos maiores. Que coisa terrível deve ser isso, ver o pai ou o padrasto matando a mãe de Jesus. Que Deus também conforte, console, que Deus dê um motivo especial para cada uma dessas pessoas e adiante que a vida continua. Amém. E agora eu quero convidar vocês, quem não quiser, não precisa fazer isso, porque eu não sou dono da vida de ninguém, mas eu queria pedir para quem aceitar que venha aqui à frente, para a gente ter um momento. Aliás, primeiro a gente vai fazer hoje já fizeram a oferta. Já. Então nós vamos cantar depois de ter feito a oferta. O hino 217. Será que vocês podem fechar o círculo ali? Ele aqui em cima, aqui na frente desse púlpito. E de novo eu digo, vocês não são obrigados, mas quem puder aceitar, que simboliza também sua disposição de congregarmos em fraternidade, colocando a mão sobre o ombro da pessoa que está no nosso lado. Senhor Deus, te agradecemos pelo tempo abençoado que aqui passamos, pela palavra que o apóstolo Paulo escreveu a respeito de Jesus, onde ele também recomenda que tenhamos entre nós o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Te agradecemos também, ó Deus, pelo exemplo que Jesus deu, que ali onde ele foi rejeitado, ele foi adiante sabendo que alguém ainda o receberia. E assim nós tiramos uma lição também para os nossos momentos de dificuldade que sempre acontecem. Que possamos não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque a vida continua e é do teu agrado que nós sejamos pacificadores e pacificadoras. Te agradecemos a Deus por todo o teu consolo, mas também pelas alegrias. Consolo de enlutados e alegria de aniversariantes. Mas também, Senhor, a alegria por estarmos mais uma vez em conjunto, nós aqui, encontrando-nos nesse dia do amigo, para reforçar também a nossa amizade. Recebe a nossa oração, que ainda não saiu da nossa boca, e talvez alguma também nem sairá, porque tu sabes o que iríamos dizer mesmo antes que a boca fale aquilo que nós queremos. Por isso, agora, Senhor, queremos entregar a Ti a oração ensinada pelo próprio Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a ti, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos que nos abençoes e nos guardes, que faças resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e sobre nós levante o teu rosto e nos dês a paz. Amém. Amém. E que assim na tua paz possamos ir e servir ao próximo e a ti com alegria. Amém. Abençoado o restante de domingo, abençoado o retorno para os seus lugares, abençoado a semana, e até a próxima vez que Deus nos. Amém. Vive na paz.